aí galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Pessoal, mais uma vez o professor Ortega aqui passando para dar continuidade à nossa aula e hoje é um tema diferente, formação do Estado moderno, ok? Continuando a frente B, livro 2, tá bom? Beleza? Pessoal, a nossa aula ela vai ser dividida, beleza? Semana passada por eu ter esfolado um pouquinho vocês aí com a questão do tempo, né, que é um assunto demasiado assim, pesado, grande, né, complicado. Eu queria trazer para vocês hoje um pouco mais de sossego, então eu trouxe um tema que, apesar de ser bastante complexo, dá para se discutir ele em duas pontas, né, em duas vertentes. Então eu vou fazer essa aula gravada com vocês aqui sobre o que é esse processo, o que é o conceito de Estado, de nação, os requisitos básicos para ter um Estado moderno, beleza? E na próxima aula, que será ao vivo, né? Será a aula das 11 horas do dia de hoje, né? Do dia 24, vamos falar só sobre os teóricos do absolutismo. Então vamos falar sobre Maquiavel, vamos falar sobre Thomas Hobbes, vamos falar sobre Jean Baudin, Jacques Bossuet e Hugo Grotius. Vou dar uma atenção legal no Hugo Grotius, apesar dele ser um dos teóricos do Estado moderno, ele não aprofunda na questão da justificativa, mas ele vai discutir o Estado moderno e as reflexões que ele traz são fantásticas, né? Sobre a questão de guerra, sobre a questão da ética em guerra, que são até hoje discutidas, que são até hoje partem dos princípios que esse cara trouxe, tá? Então vamos lá, vamos dar continuidade então à nossa aula. Então o tema é formação do Estado moderno, tá bom? Pessoal, o processo é muito simples. Baixa Idade Média é o grande contexto dessa nossa aula, beleza? Então, a aula de Baixa Idade Média é bastante importante, porque sucessivas crises vão acontecer, ao mesmo tempo que a ascensão de certos grupos vão ocorrer. Então, vai repercutir, vai formar um ambiente, né, extremamente propício para o Estado moderno, tá? Não se esqueçam de lembrar, galera, que não existe um destino manifesto, tá? Não existe processos iguais levam ao que aconteceu com o Estado moderno. Então, por exemplo, um período de crise, como ocorreu na Idade Média, na Baixa Idade Média, sucessivamente levará a um novo tipo de governo, né? Não tomem, nesse ponto de vista, não tomem como fórmula, não tomem como receita isso, tá? Por favor. Sempre tentem pensar de que todo o processo que está ocorrendo, que a gente está narrando aqui, que eu estou explicando para vocês, ele está acontecendo de modo muito inovador, né? Nunca houve parâmetros na história. A gente pode fazer comparações, a gente pode fazer analogias, a gente pode fazer até anacronismos, mas todos eles serão falhos, né? Principalmente o anacronismo, que é julgar com os olhos de hoje o que está acontecendo. Por exemplo, uma fala muito recente do presidente da República falando que ele era a Constituição. Quando ele fala isso, eu não sei se é proposital, eu não consigo analisar desse ponto de vista e nem quero. Eu só estou querendo dizer que quando ele fala eu sou a Constituição, ele personifica a Constituição em si, como se ele fosse a voz da Constituição. Não é, tá? Tomem bastante cuidado. Eu vou fazer uma analogia agora com vocês aqui, uma comparação. O rei Luís XIV, ele disse a seguinte frase: o Estado sou eu, né? Quando o rei Luís XIV fala o Estado sou eu, ele fala: eu decido, eu tomo o poder, eu sou o poder, eu sou o soberano sobre aqueles submetidos. Quando o nosso presidente da República diz eu sou a Constituição, ele traz de que todo o poder da Constituição está nas suas mãos. Eu acredito que seja um equívoco aí na fala, mas
temos que tomar cuidado. Ele não é a Constituição. Ele é um defensor da Constituição, assim como o Legislativo, né, os deputados federais e estaduais, assim como os senadores, e assim como, principalmente, o sistema jurídico, o Supremo Tribunal Federal. Então, estamos vivendo, pessoal, uma separação dos poderes, tá? Existe uma separação muito clara dos poderes na Constituição. Quando ele fala eu sou a Constituição, ele atribui e generaliza a Constituição toda ela a ele. Não é o caso. Ele representa o poder executivo. Na fala dele, corrigindo a fala dele, se eu tivesse oportunidade, seria eu represento uma parte da Constituição. Eu sou a representação do executivo, né? E não eu sou a Constituição, porque leva a entender de que ele detém o poder da Constituição. Então é o que muito acontece no período do Estado moderno, na formação do Estado moderno, como a gente vai ver. Eu estou trazendo essa discussão porque recentemente surgiu essas analogias, essas comparações de o Luís XIV e o nosso presidente da República, quando eles falam essas falas, quando eles têm essas falas muito semelhantes. O Estado sou eu, Luís XIV, e eu sou a Constituição. Não se esqueça que o povo é a Constituição. E o povo elegeu para um cargo específico, não todo o controle sobre a Constituição, né? Na verdade, se fôssemos pensar, ele é apenas uma parte dos guardiões da Constituição e não a própria Constituição. Mas vamos continuar. Nesse período, então, de Idade Média, galera, nesse período de crise da Idade Média, nós temos um processo de questionamento sobre duas grandes esferas, tá? Desculpem. A primeira esfera, a primeira instituição, a igreja, tá? Por tudo que ela está passando, peste negra, fome, né? É a ciência árabe, é a ciência trazida pelo contato com os árabes que vai liquidar, de certo modo, o problema da pandemia peste negra, né? Que falamos na aula passada, inclusive fizemos uma comparação, por isso que a aula ficou bem grandinha, mas então é a ciência e não a fé que vai explicar e vai conter o problema, que vai resolver o problema. Então, a estrutura criada de discurso, o discurso ordenado pela Igreja Católica entra em crise. Segundo, a instituição feudal, né? Sucessivas revoltas camponesas, como a gente disse lá na Baixa Idade Média, vão questionar essa estrutura de servidão, esse controle, esse monopólio dos impostos, né? Da vida das pessoas, mesmo elas não sendo escravas, mas sendo servas. Então, uma sequência de revoltas camponesas vai colocar em xeque, utilizando aí um termo já medieval, tá? O tabuleiro de xadrez, o jogo de xadrez é um jogo medieval, vai colocar em xeque essa estrutura social vigente. Então, veja só, nós temos a grande crise do século XIV, peste negra, a grande fome. Nós temos o questionamento sobre essa estrutura feudal pelos camponeses. Nós temos a Guerra de 100 Anos, que na verdade foi 116 anos, travada entre a França e a Inglaterra, onde vai consolidar a ideia de uma nação única. Então vai formar grandes exércitos controlados pelo rei e não pelos senhores feudais. Então existe uma diminuição do poder feudal, tanto na Inglaterra quanto na França. Então nós temos todo esse ambiente social e político acontecendo. E pelo lado econômico, pela vertente econômica, nós temos a ascensão de um grupo que vem ganhando poder desde as épocas das cruzadas, aí, que é a burguesia. Então nós vamos ter uma classe social que vai adquirir riqueza, que vai adquirir poder econômico e que vai conseguir pleitear
favores com o rei. Então vamos lá. Gradativamente o rei ganha mais poder, ok? Que tipo de poder? Uma parceria com a burguesia, a burguesia vai solicitar segurança, controle monetário, impostos únicos, moeda única. Em troca, a burguesia vai pagar impostos, ok? Veja só, é o imposto que sustenta o rei? Não. Não e sim. Sim e não. Os impostos são importantes, obviamente, para a manutenção de todo o Estado que vai se formar, né, em volta do rei, mas é o avanço do comércio, do capitalismo mercantil, do capitalismo comercial, que vai, de certo modo, sustentar esse poder real, o poder econômico do rei. Porque se não se desenvolvesse a economia capitalista e mercantil, as pessoas não teriam, obviamente, como pagar seus impostos. Tá? Então, temos que ponderar bastante essa questão. Controle sobre os impostos, a moeda, a gente vai ter um sistema jurídico unificado, nós vamos ter uma moeda unificada, um imposto unificado, existe uma perda de poder econômico e de controle econômico e político sobre os senhores feudais, ok? Padronização jurídica, tá? Em cada senhor feudal, cada feudo tinha um sistema, então isso tem uma padronização e tudo mais. Monopólio do Exército Nacional, controle sobre a violência, sobre a justiça, sobre a civilidade, sobre a ordem social. Eu quero trazer para vocês aqui, galera, que bastante teóricos, como Max Weber, vai desenvolver a ideia de um monopólio da violência. Temos o Norbert Elias, né, no processo de formação da civilização, né, da ideia de civilidade, formação desse Estado moderno. Nós vamos ter o controle da violência. Veja só, cada senhor feudal existia um exército particular, não é? Tinha senhores feudais que eram extremamente poderosos, tinha um exército muito poderoso. Com o financiamento da burguesia, o rei vai criar um exército mercenário, que depois se tornará um exército nacional, e vai fazer frente ao poder desses senhores feudais. Então imagine a situação. O rei tem dinheiro e está financiando o exército mercenário e vai, de certo modo, colocar em xeque o poder da violência desses senhores feudais, né? Então existe um controle sobre a nobreza. Temos um exército nacional poderoso, grande, que vai afrontar esses senhores feudais. Então, ou vira amigo ou vai virar nosso inimigo. Na França e na Inglaterra, todo esse processo é desenvolvido durante a Guerra de 100 Anos, tá? Durante a Guerra de 100 Anos, o rei ele vai adquirindo aos poucos um grande poder, né, no controle do exército. E aí, galera, a base, aí Max Weber entra nessa discussão, a base de um poder estatal, de um poder do processo de formação do Estado moderno, é baseado no monopólio da violência. Quem detém o poder militar, quem detém o poder da violência, tá? Então é muito comum, como vocês vão ver, uma imagem que eu vou trazer na aula que vem, será nessa aula de hoje, ao vivo, será sempre a figura dos reis carregando um cétulo ou uma imagem religiosa numa mão e a espada na outra, né? Então os reis sempre estarão vinculados a essas duas características. O controle é o rei grande, né? Controle sobre a igreja e o controle sobre o exército, tá? Então vamos lá. Controle sobre a nobreza. Durante o processo vai ter um controle sobre a nobreza. A nobreza, ao invés de continuar como cavaleiros, né, nessa relação de suzerania e vassalagem, naquela ideia de sou a parte bélica dessa estrutura social,
sou o que morre por nós, né, durante as guerras e tudo mais, ela se torna os membros da corte. Por quê? Agora nós temos exércitos, né, treinados, um exército permanente, e não existe mais a necessidade de exércitos separados como era antes no mundo feudal. O que vai acontecer com os nobres? Eles vão se tornar burocratas, eles vão se tornar ministros, eles vão se tornar secretários, eles vão se tornar fiscalizadores, eles vão se tornar agentes do Estado, eles vão se tornar uma burocracia. É a formação da burocracia nesse processo. E é um processo de civilidade nesse momento, galera. Veja só, quando o rei passa a controlar a violência, exercer o monopólio da violência, ele, de certo modo, começa a impor um tipo de regra, uma regra que só ele detém. Então ele é a justiça, ele indica o que são as coisas erradas, as leis, tá? Então ele mantém a sociedade sobre um prisma, um único prisma, onde isso é ser civil, isso é ser parte da sociedade civil, isso não é. Então, quando não é, eu uso o monopólio da violência, é assim que eu consigo controlar todo esse aparato social, ok? Pessoal, dando continuidade, tá? Vamos falar sobre o conceito de Estado. O Estado é um poder centralizado, beleza? Que tem um conjunto de leis muito específicas, tá? Que vai funcionar de modo nacional, tá? Tem um domínio sobre um território específico, e esse território específico tem que ter características que unifica ele, tá? Então, por exemplo, a Espanha tem um processo de independência da Catalunha, né? Exigência de independência nesse processo da União da Ibérica ali, dos países ibéricos, como a Espanha. Então, a Catalunha queria independência, autonomia em relação à Espanha. Por quê? Porque existe um conjunto de cultura, de valores específicos na Catalunha que os diferem do resto da Espanha. Eu vou citar o caso, por exemplo, da Conjuração Baiana, vou citar o caso da Confidência Mineira, da Balaiada, da Farroupilha, tá? Da Guerra Farroupilha, onde temos um processo de independência, de autonomia, né, de alguns estados brasileiros, que hoje são estados brasileiros, por ter características comuns. Então, veja só, temos uma unidade brasileira? Temos, mas ela é muito frágil, tá? Muito frágil. Apesar de compartilharmos uma cultura, muitas vezes comum entre todos, existem especificidades em cada lugar, né? O Maranhão, pessoal, eu conheci o Maranhão, quem conhece o Maranhão sabe também disso, ó. Existem características no Maranhão que não existem no resto do país, no Amazonas, no Rio Grande do Sul. Eu fiz parte do Projeto Rondon, galera, e quando todo mundo estava lá em Aracaju, com a mesma roupa, com a mesma camiseta, o povo do Rio Grande do Sul, né, as universidades do Rio Grande do Sul, estavam com um lenço vermelho só para mostrar a característica específica deles, para diferenciar eles da gente. Então, existem características específicas de cada lugar. E aí, para se ter uma ideia de Estado, temos que ter uma unidade, tá? Uma ideia de unidade. Então, território específico. Para funcionar o Estado, para o Estado se sustentar, precisamos de pilares, tá? Imagina isso. Imagina que é um sobrado e para manter o bagulho lá em cima, temos que ter pilares, né? Um prédio. O principal pilar de um Estado é o Exército. Percebam, toda vez que o Exército rompe com o governante, o Estado rói, o Estado cai. Cai. Rui. Ele se desmancha. Por quê? Quem mantém o braço armado, quem mantém a ideia de legitimidade nesse contexto de formação de Estado moderno é o Exército, é o controle sobre o Exército, tá? Então, temos aí o monopólio, o Exército está sem acento aqui, tá, gente? Desculpa. O monopólio da violência na mão dos Estados. Quem controla esse Estado controla o Exército, portanto, controla
a ordem do dia, tá? E temos para toda a formação de um Estado, temos a formação de uma burocracia, de uma instituições que funcionam funcionam de forma autônoma para esse conjunto chamado Estado, ok? Pessoal, dando continuidade, então, falamos sobre o conceito de Estados, vamos falar sobre o conceito de nação. O que é uma nação? Para se ter uma nação, por exemplo, Portugal, Espanha, França, Inglaterra e posteriormente até o Brasil, é necessário que exista um conjunto de indivíduos que compartilham um sentimento de identidade comum. Ok? Por exemplo, a língua, a cultura. O Brasil ele tem culturas extremamente diversificadas, mas mesmo assim existe coisas em comum. Veja só, a língua, as obras literárias. Para vocês terem uma noção de como é importante a obra literária, no livro A Comédia, ou A Divina Comédia, como foi posteriormente chamado, o livro de Dante de Alighieri, a obra ela é tão monumental, tão importante para a Itália. Ele era florentino, veja só. Inclusive, a escrita dele é florentina. O livro foi escrito em florentino, que é uma derivação do italiano, né? E, consequentemente, do latim. Quando ele escreve em florentino, e essa obra se torna esse grande divisor, esse grande compilado aí de toda uma cultura italiana, a língua italiana, a escrita italiana é a florentina, para vocês terem uma noção. E por quê? Por causa de Dante de Alighieri, por causa dessa obra. Então, a Itália inteira escreve de um jeito, porque Dante de Alighieri escreveu um livro. Para vocês só terem uma noção do impacto da cultura na ideia de nação e sentimento de identidade, ok? Mesmas tradições, não precisa ser todas, mas ter uma em comum, né? Códigos linguísticos, tipos de fala, comunicação, gestos, né? Códigos linguísticos no geral, tá? Expressões, tudo isso faz de um povo, de um conjunto de indivíduos, uma unidade. Características étnicas também, tá? Culturas específicas ou físicas. O povo brasileiro ele é miscigenado de várias outras etnias, né? Temos etnias africanas, temos etnias indígenas aqui, nativas do Brasil, temos etnias europeias, né? E ele é um mistureba de tudo isso. E hoje o que é ser brasileiro é muito mais complexo do que isso, né? Temos a migração italiana, espanhola, a japonesa, a holandesa, a alemã. A gente tem um panteão aí, um grupo bastante misturado aí. O que eu estou querendo dizer é que existe uma ideia de unidade também de uma nação pelas características físicas, né? Os judeus são estigmatizados e representados sistematicamente pelo nariz, os árabes pela roupa, o brasileiro pelo comportamento, pela música, pela dança, pelo corpo, né? Então, assim, temos características específicas, né? O latino-americano, galera, é facilmente identificado na Europa. A gente olha um gringo aqui no Brasil, você olha na cara do cara e fala, ô, você não é daqui não, parceiro. Dá para perceber, né? São coisas muito sutis, mas que fazem da gente uma unidade, ok? Pessoal, e para finalizar, 3 condições para a formação do Estado moderno, tá? Primeiro, temos que ter uma desmilitarização da nobreza. Isso aqui é tipo um resumão, de certo modo, tá? Ao mesmo tempo que um aprofundamento sobre o que é o Estado moderno, tá? Então, primeiro ponto, desmilitarização da nobreza, centralização de um exército na mão de um rei só, ok? Controle sobre a igreja. A igreja vira uma ferramenta nas mãos do rei. Ele não é obediente ao Papa. Na verdade, o Papa é obediente ao rei. É uma inversão. Eu uso a religião ao meu favor como rei, e não ela me usa, né? Então, o rei, geralmente, ele não vai ficar se apegando
o que é o Papa, o que é a Igreja, os fundamentos da Bíblia e tal, estão dizendo. Ele é rei, ele é o poder máximo, né? Então, ele controla essa ideia religiosa principalmente a igreja. Não se esqueçam do cisma do Ocidente, onde a gente vai ter dois papas, no cativeiro de Avignon, né? A gente vai ter, que é na França, a gente vai ter um papa na França e um papa em Roma. Vocês têm uma noção do tanto que a igreja é controlada e manipulada pelo rei, pelo poder real. Então é um processo. Aos poucos, nós vamos ter um controle do exército nas mãos do rei, posteriormente da igreja e, consequentemente, também vamos ter um controle sobre o capitalismo comercial. Eu quero que vocês entendam isso. O rei, no sistema mercantil, existe um intervencionismo estatal. Então, no aspecto econômico, o poder real, ele é moderador, ele é controlador do capitalismo, ele controla o comércio. Não é à toa que irão surgir ideias iluministas, né, principalmente David Ricardo, Adam Smith, do liberalismo econômico. Né? E não é à toa que no fim desse sistema, né, lá na Revolução Francesa e tudo mais, nós vamos ter um grupo burguês desejando o fim do Estado absolutista, tá? E tem ao mesmo tempo um grupo que não queria, que são os conservadores. Lá na Revolução Francesa a gente vai ver isso. Os conservadores, eles queriam a manutenção daquilo. Por quê? Eles eram os mais ricos. E eles eram os mais ricos não à toa, porque o rei concedia a esse grupo minúsculo favorecimentos. A baixa burguesia, né, não será favorecido e será o grupo mais radical da Revolução Francesa. Então vamos lá. Desenvolvimento do capitalismo comercial, tá? Esse sistema feudal de troca será substituído. Nós vamos, então a agricultura é ainda é o principal meio de troca, tal, mas a gente vai ter uma grande função do comércio, mercadorias, artesanato e tudo mais. Então a gente vai ter o mercantilismo. O mercantilismo tem um financiamento do Estado, tá? O Estado procura parcerias com burgueses, mas ele está à frente disso também. Então vejam, por exemplo, o caso das capitanias hereditárias do Brasil, os vice-reinos da Espanha, né? Tudo arquitetado, tudo controlado pelo rei. Ninguém pisava aqui no Brasil e nem na América Espanhola sem uma concessão real, né? Sem o rei permitir que esses caras viessem para cá, obviamente, estou falando de modo teórico. Intervencionismo estatal, controle sobre a burguesia. Então veja só, existe um controle sobre o exército, né? Existe um controle da ideologia, que é fomentada pela igreja, e temos um controle econômico, um controle sobre a burguesia, vantagem comercial favorável ao seu Estado. Então, eu sou o governante e eu vou conceder a certos grupos burgueses o que for melhor para mim. Então, eu tenho um controle sobre a economia, sobre a igreja e sobre o exército. Esses são os três grandes pilares que sustentam o Estado moderno, ok? Pessoal, um grande beijo e vejo vocês daqui a pouco na nossa aula ao vivo, tá bom? Um beijão, até mais.